Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma reflexão com Jefferson Noronha. Vou contar nesse vídeo, nessa reflexão, uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo poder de Deus, pela Palavra de Deus. A Bíblia diz que a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, da junta e da medula. O nome da minha reflexão vai se chamar O que fazer para receber o perdão dos pecados? Nós vemos no meio religioso tantas maneiras que se ensina as pessoas para receber perdão de pecados, mas tão certo, tão correto? Está extraindo de dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, esse ensino? Então a pergunta hoje, no meu vídeo, na minha reflexão é: o que fazer para receber o perdão dos pecados? O texto bíblico que eu vou dar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. É a pecadora que ungiu os pés de Jesus. É um dos textos lindos e maravilhosos, né, que conta a história daquela mulher que chegou ali no lugar e ela é tida como pecadora e ela não quis saber, não olhou para a circunstância, para o momento. Ela se prostrou e se lançou aos pés do Senhor, do único que poderia mudar a vida dela, perdoando os pecados, a vida errônea, a vida de pecado e de iniquidade que ela levava. Então marque aí para você conferir na sua casa o texto. O texto é Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. O que fazer para receber o perdão de pecados? Eu vou ler apenas 3 versículos. Eu vou ler o versículo 40 ao 41, 4, o 42 e o 43. Mas leia inteiro na sua casa essa história linda, maravilhosa, daquela mulher que não quis saber de sociedade, não quis saber do que as pessoas falam, criticam, ela se lançou aos pés de Cristo. E o que aconteceu automaticamente? O final dessa história vai dizer que ela foi perdoada. Linda história, linda e maravilhosa. Vamos ler o texto, então? Eu vou ler Lucas, capítulo 7, né? Do versículo 40 ao 43, somente aqui na reflexão. Diz assim: Mas respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-lhe. E ele respondeu: Dizei, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará a mais? Jesus fez essa pergunta para Simão. Simão respondeu: Suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: Avaliaste bem. Então, o que fazer? O que eu tenho que fazer? Pecador todos nós somos. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram, todos, a raça inteira, todo ser humano, mais de 7 bilhões de pessoas que tem no planeta, são pecadores diante de Deus. Aí você fala, mas o cristão é pecador redimido, alcançado pela salvação que há na pessoa de Cristo, mas continua pecador. Continua pecador. Então nós temos que tomar muito cuidado para entender as doutrinas bíblicas, aquilo que nós podemos nos apropriar. E o perdão de pecados é uma, a salvação é uma, a gente pode se apropriar pela fé. Né? O que fazer para receber o perdão de pecados? Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Lembrando bem que nessa reflexão a gente está falando sobre pecado. Deus fez a sua parte. E nós? O que faremos? É uma pergunta. O que podemos dar em troca? É outra pergunta. Nada. Absolutamente nada. Deus espera a nossa devida reação à sua graça maravilhosa. Essa história mostra-nos que o primeiro passo que precisamos dar em direção a Deus é o arrependimento. Isso significa reconhecer o nosso pecado e pedir perdão a Deus, consciente de que o ofendemos. A grande verdade é que Deus perdoa-nos inteiramente de graça. A pecadora que ungiu os pés de Jesus expressou um grande amor a Jesus, porque havia sido perdoada. E é assim que funciona a lógica divina. Eu nada posso fazer para merecer o perdão, mas quando eu recebo o perdão gratuito de Deus em Cristo, sou capaz de expressar um amor incomum. Eu queria ler o texto de Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que o vosso pecado seja apagado. Então nós precisamos
ir para Deus, né? Nós precisamos de salvação, a raça precisa de salvação, a raça caída, né, que desobedeceu ao Criador, que está de costa virada para Deus, caminha a passos largos da perdição. Nós precisamos, como? Então nós precisamos receber o perdão. Então é o arrependimento, é a metanoia, é a mudança de mente que faz a gente estar num caminho do lado direito e voltar para o outro caminho, para o lado esquerdo. Então eu estou indo para o caminho direito, caminho de perdição. Estou indo para o caminho esquerdo, para o caminho de perdição. Então eu tenho que me arrepender de qual caminho que eu estou. E o caminho que eu estou é o caminho do pecado, o caminho da perdição. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Então eu preciso me arrepender. E o que eu devo fazer para me receber o perdão? Se arrepender. A Bíblia fala arrependei-vos, né? João Batista já vinha pregando o evangelho, arrependei-vos. Jesus fala arrependei-vos. Os apóstolos falam arrependei-vos. O pregador do evangelho hoje, no século 21, ele tem que pregar o arrependimento, porque as pessoas precisam se arrepender das suas práticas pecaminosas. Não existe pecadinho, pecadão. Como eu falei, toda a raça foi sentenciada por Deus como pecadora. Então todos pecaram e destituídos estão. Então estão afastados de Deus, precisam se reconciliar para saber que Deus é real, é verdadeiro. Nós temos uma vida física e nós temos uma vida espiritual. E essa vida depende da minha atitude também, a minha atitude de arrependimento. Eu preciso se arrepender. Essa história que eu falei aqui da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, você viu, ela ficou ali, todo aquele momento que Jesus ficou na casa do Simão, jantando com ele, que Jesus foi participar de uma janta na casa de Simão, e a mulher chegou, ela não quis saber do julgamento, ela foi julgada ali, como que a gente é julgado, o ser humano julga, não adianta, por isso que a gente tem que tomar uma atitude de fé, e ir em busca de Deus, acreditar em Deus, crer que Deus pode nos salvar, pode nos perdoar, pode transformar a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu quero para minha vida novidade de vida. E essa novidade de vida está eu se arrepender da vida antiga, das práticas da vida antiga e querer buscar uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Embora muitas pessoas vivam no planeta Terra, estão inseridos na sociedade, vivendo, mas não tem uma qualidade de vida, porque a qualidade de vida é diante de Deus, é na presença de Deus, foi Ele que nos fez, então nós precisamos disso. O que fazer para receber o perdão de pecados? Eu preciso me arrepender. Você viu o arrependimento daquela mulher? Ela não quis saber, ela foi ali, ela começou a chorar, ela começou a enxugar o pé de Jesus, chorar e lavar os cabelos de Jesus, lavar os pés de Jesus, perdão, porque ela sabia que Jesus era o Salvador do mundo, Jesus era o perdoador de pecados. No final do texto aqui diz, no versículo 48, e disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Aí os que estavam com ele à mesa começaram a dizer assim, quem é esse que até perdoa pecados? Aí no versículo 20 Jesus falou, Jesus disse, a tua fé te salvou, vai em paz. Eu preciso ter fé. Fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé que Jesus é o Salvador, é o perdoador de pecados. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. É esse advogado que a mulher, ali teve um encontro, foi ao encontro dele, ela teve uma atitude de fé. Ela teve fé que se ela fosse até o Salvador, aquele que poderia perdoar os pecados dela, ela ia receber o perdão de pecados, ia receber paz no coração, ia receber a salvação em Cristo Jesus. Esse texto é lindo, é maravilhoso, essa palavra é linda, né? Essa história aqui registrada em Lucas, no capítulo 7, que fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus, é uma das histórias mais lindas a respeito de perdão, a respeito de arrependimento, a respeito daquilo que o ser humano precisa fazer. Quantas coisas que a gente faz que desagrada a Deus, entristece a Deus, entristece o Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender para receber o perdão de pecados. Eu sou bonzinho, eu não faço nada, eu não mato uma barata. Não, nós somos pecadores, como eu falei, né? A Bíblia classifica a raça como pecadora. Todos em Adão pecaram. Aí a Bíblia fala que todos em Cristo podem ser redimidos. Jesus veio para trazer vida, Jesus veio para trazer perdão de pecados, para a minha vida, para a sua vida.
E você vai ler, meu amigo, minha amiga, essa história na íntegra aí na sua Bíblia. Você que tem a palavra de Deus, vai dar um jeito, vai arrumar um tempinho para você estar aprendendo de Deus, da palavra de Deus, dessa história maravilhosa, né, da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. O que fazer para receber o perdão de pecados? Eu preciso me arrepender. Deus fez a sua parte. E nós, o que faremos? Pergunta. O que podemos dar em troca? Nada, absolutamente nada. Deus espera a nossa devida reação à sua maravilhosa graça. Essa história mostra que o primeiro passo que precisamos dar em direção a Deus é o arrependimento, a mudança de atitude, a metanoia no grego, né? Mudança de atitude. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, Deus colocou você diante desse vídeo aí, para você saber que Deus é real. Deus não é um vulto, lá em cima uma fumaça, uma nuvem. Deus é uma pessoa eterna. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não tem outra explicação mais plausível a não ser um ser eterno, fora da sua criação, que nos fez, que nos formou, que nos deu vida. A história da criação é maravilhosa, é linda, né? As pessoas ficam só na parte da salvação. Nós devemos ler toda a palavra de Deus na íntegra para entender a criação, queda e redenção. Então, eu estou falando hoje a respeito de redenção, a respeito de perdão de pecados. E o que eu devo fazer? Me arrepender. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Essa é a função do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. Deus abençoe, fique com Deus, que o Espírito Santo possa levar uma compreensão melhor dessa palavra na sua vida, meu amigo e minha amiga das redes sociais. Que Deus abençoe grandemente, que a gente possa ser um instrumento de Deus nessa terra, para abençoar as pessoas, para ensinar a respeito de salvação, para falar do Evangelho. Nós estamos caminhando para a eternidade. E que essa eternidade possa vir na presença de Deus, salvo na pessoa de Jesus, aquele que pode perdoar os nossos pecados, assim como ele perdoou essa mulher aí, né, a qual ungiu os pés dele. Jesus perdoou. Vai, minha filha, em paz. Os seus pecados estão perdoados. O Espírito Santo quer falar para você a respeito desta salvação, dessa libertação, dessa redenção que há em Cristo Jesus. Mas você precisa ter uma atitude. A sua atitude é o arrependimento. Arrependa, né? Quanta coisa ruim, quanta coisa errada a gente faz, a prática de vida, né? O estilo de vida que o ser humano leva, de maldade, de malignidade, de fazer mal ao próximo. Arrependa enquanto é tempo. A Bíblia fala: arrependei-vos e crede no Senhor. Lá no Velho Testamento fala da história da arca. Eu não estou mudando o foco, só estou falando que o ser humano precisa de arrependimento em qualquer área. Deus está chamando para salvar, para dar vida eterna, mas nós precisamos nos arrepender. A história conta a história dessa mulher aqui, relatada em Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50. A mulher que ungiu os pés de Jesus, se arrependeu, se prostrou e buscou naquele que poderia perdoar os seus pecados, que é Jesus, o único e suficiente Salvador. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você. Arrependa enquanto é tempo. Deus está de mãos estendidas para abençoar, para salvar e para perdoar os seus pecados.